Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais do mundo dos negócios. E hoje eu recebo uma mulher que decidiu romper um dos maiores paradigmas do mercado digital. Enquanto muitos ensinam que o segredo do sucesso é copiar quem já deu certo, ela construiu uma carreira defendendo exatamente o contrário. Pessoas podem aprender estratégias, mas jamais podem abrir mão da própria identidade. Com mais de 14 anos de experiência em marketing e vendas, passagem por grandes empresas, experiência internacional no Vale do Silício, mais de 400 empresas atendidas e mais de 180 nichos espalhados pelo Brasil. Ela criou uma metodologia que une posicionamento, autenticidade e vendas. Mas antes de construir marcas fortes, ela precisou construir quem ela era. Seja muito bem-vinda, Rafa Andrade. Obrigada! Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar participando aqui. Ah, que bom! Eu que agradeço ter vindo de Santos prestigiar aqui o Por Trás da Marca. Então, tenho certeza que você vai agregar muito. Eu dei uma olhada no seu perfil, de tudo que você entrega, então tenho certeza que vai ser um grande episódio. Podem contar comigo aqui. E antes de começarmos, eu quero saber quem que é a Rafa Andrade por trás da marca. A Rafa Andrade é mãe, esposa, ela é muito dedicada, ela é muito determinada, ela é muito competitiva, esportista. Eu sou essa pessoa muito autêntica, as pessoas olham em mim, veem verdade, porque eu não consigo não ser assim. E trabalho com marketing, né, com posicionamento de marcas pessoais. E esse é algo que eu amo fazer, assim, que eu me identifiquei. Eu sou formada em educação física, então não tem muito a ver, né? Nossa, não sabia. Eu sou formada em educação física, então por isso que veio o esporte. Sempre joguei vôlei a vida inteira, participei de grandes campeonatos e tudo, mas eu me apaixonei pelo marketing já na educação física, quando eu gerenciei uma grande rede de academias, e aí quando a gente faz gestão, a gente faz vendas, a gente faz gestão, a gente faz desenvolvimento de pessoas e o marketing também. Então foi nessa época que eu me apaixonei por marketing, aí eu vim estudando, fiz MBA em marketing, fiz várias formações e mentorias relacionadas a isso, mas a gente aprende na prática, né? Não Exatamente. tem jeito. Como tudo, né? A faculdade é o básico ali, mas é a prática que nos fornece aí a grande experiência. Verdade. E assim, o marketing e tecnologia são assim, grandes tendências que nós temos hoje. Então, hoje é de extrema importância ter um marketing, só que eu vejo que ele também ficou um pouco saturado, porque é muita gente fazendo marketing, muita gente prometendo e não entregando. Então, o pessoal acabou ficando muito receoso com isso. Como você consegue lidar? Como você se diferencia? Eu acredito que cada um tem algo único. Quando eu faço as minhas mentorias, meu programa de aceleração de resultados, a gente sempre busca esse diferencial. E esse diferencial não vai estar na faculdade que você fez, vai estar na sua vivência, nas suas histórias, na sua experiência. E, principalmente, em como você vai conectar com a outra pessoa, né? Então, hoje, as pessoas elas não vão procurar mais por aquele conteúdo. Elas vão procurar aquele conteúdo, mas quem ela se identifica para comprar daquela pessoa, né? A gente compra por identificação hoje. E aí, a entrega vai ser muito de acordo com o que aquela pessoa propõe e fala ali que vai entregar. Então, a gente a gente tem um mundo de mentorias aí hoje em dia que está bem saturado também nessa palavra, sim, mentoria. E tem muitas pessoas que entregam uma boa mentoria e tem algumas pessoas que talvez deixam a desejar. Porque é muito fácil você chegar na frente da câmera, prometer, mas na hora lá que a pessoa paga, o desenvolvimento desse processo é um pouco mais complicado. Então, por isso que é muito importante a gente ter uma metodologia quando a gente fala em algo educacional, né? Então, ter uma metodologia clara, o passo a passo, da onde a pessoa está, onde ela vai chegar, é o que vai diferenciar também a sua entrega.
porque você não vai ficar perdido ali com aquele seu mentorado, vamos dizer assim. Exatamente. E assim, uma das coisas que eu percebo é que assim, eu sempre falo, ó, quer ter uma empresa de marketing? É um sucesso, vai conseguir muitos clientes, as pessoas precisam, tem muita gente assim que não tem ninguém que faça. Mas passou 2, 3 meses, a pessoa não vê resultado, a primeira coisa que corta é o marketing. E por que não vê esse resultado? Tem alguma diferença de empresa para empresa? Como que você trabalha nisso? Hoje em dia, a gente não atua mais como agência de marketing. Certo. Mas eu vou te explicar como que acontecia, né? É muito fácil a pessoa jogar toda a responsabilidade 100% na agência de marketing. Quando, na verdade, quem é o fundador da marca, né? O Founder-led Growth, que a gente ouve falar tanto, ele precisa aparecer, ele precisa se conectar, ele precisa dar a cara a tapa ali para as pessoas entenderem quem está por trás da marca. E isso, nenhuma agência vai conseguir fazer por você diariamente, a não ser que você contrate um social media ali para ficar do seu lado, que, na minha visão, é um dos melhores das coisas a se fazer, tá? Mas caso isso não tenha, a gente precisa também desse respaldo, desse conteúdo para conseguir gerar um conteúdo bacana para a empresa. Então, eu acredito que muitas vezes é muito fácil você contratar, esperar um resultado, mas não fornecer as informações relevantes para que a agência consiga trabalhar de uma forma mais eficaz, com um resultado aí em 2, 3 meses. E a gente fala, quando a gente fala de rede social, um resultado de 2, 3 meses é um resultado rápido, né? Normalmente, as agências fazem um plano aí semestral ou um plano anual, porque realmente é gradativo, não é algo da noite para o dia, não é tão fácil viralizar assim, né? Que nem todo mundo pensa. Então, eu acredito que seja uma via de mão dupla, entende? Entendo. Eu acredito que tem que ser dessa forma. E assim, se fala muito uma coisa, às vezes até que eu fico na dúvida, em partes assim, quando falam que o dono da empresa que tem que ali fortalecer a marca, que o perfil principal tem que ser ali a cara do dono, eu acho incrível, concordo, porque a gente já vê grandes nomes, João Adib, o dono do Facebook. Então, tem várias pessoas que colocam a cara delas por trás da marca. Mas eu também ouço muito falar que a marca tem que fortalecer ali o perfil da empresa. Por quê? Porque as pessoas elas também precisam se conectar com a empresa, porque se uma hora o dono não conseguir aparecer, a marca tá ali. No seu ponto de vista, o que você aconselha a trabalhar? Eu nunca... Depende, né? Essa resposta é ser assim, depende. Porque você tem que querer fazer isso. Você tem que querer ser a cara da marca, né? Se você não quer, se você acredita que as suas vendas estão boas, que você não pode ser um canal de aquisição, porque nada mais você aparecer, não é para você ser um influenciador, não é para você ficar famoso, é para você ser um canal de aquisição para sua própria marca, né? Institucional, vamos dizer assim. Mas se a pessoa não tá afim, eu não acredito que isso vai ser autêntico, ela aparecer ali. E ela precisa de um acompanhamento por trás muito, muito minucioso ali, para entender de fato quem é aquela pessoa e como se portar em frente a uma marca maior. E aí a gente vê vários casos, por exemplo, que não aparece ninguém e a marca é muito boa também, como a Nubank. A gente tem algumas... Então, por isso que eu falei, é meio controverso. A gente... É sempre bom fortalecer a marca. Se a gente tiver uma pessoa... Existe o caso, por exemplo, quando eu quiser fazer um M&A, por exemplo, como que eu vou fazer se o rosto da marca... Exatamente. Pode ser um ponto também. Mas tudo isso é muito estudável e, assim, faz sentido para a pessoa aparecer ou não. Ela quer que a marca dela seja maior do que ela. Então, depende muito. Não existe uma resposta. Não existe o certo ou o errado. Porque, na verdade, as duas formas funcionam. Só que, o que acontece? As pessoas se conectam muito mais com pessoas. Quando a gente vai desenhar um branding de uma marca, a marca ela tem que entender quem é o público dela. Por quê? Porque assim ela vai conseguir se conectar. E não necessariamente precisa ser, por exemplo, o dono da marca aparecendo. Mas é importante ter
rostos aparecendo, né? Rostos aparecendo. Então, pode ser, por exemplo, um colaborador, pode ser os próprios creators, né? Que hoje a gente tem. Antes a gente tinha grandes influenciadores divulgando marcas. Hoje a gente tem micro-influenciadores divulgando, né? E a gente consegue atingir, essa marca consegue atingir outro público. E, basicamente, quando a gente fala de micro-influenciador divulgando a sua marca, é como se ele fizesse uma indicação espontânea. Então, tem funcionado muito essa estratégia. Então, Pri, são várias estratégias diferentes que podem ser usadas. Mas, quando a pessoa aparece dentro da marca dela, se torna muito mais fácil esse canal de aquisição. Porque as pessoas elas vão comprar de quem elas confiam. E é muito mais fácil confiar numa pessoa do que confiar numa marca. Eu acho que a princípio, o ideal é trabalhar assim de imediato ali nos dois. Não tem condições de trabalhar nos dois. Então, fortalece primeiro a pessoa, porque a pessoa já tem seguidores, vamos pôr no Instagram, nas redes sociais, já tem os seguidores. Essas pessoas que estão ali já vão começar a ter um outro olhar e vai ficar mais fácil comprar. Porque, por exemplo, eu mesma, eu faço um trabalho nas redes sociais já tem 1 ano e meio, 2 anos. Então, gerei novos leads, poucos. Mas para as pessoas que me seguem, fica mais fácil hoje delas lembrarem de mim para indicar ou até mesmo para fechar. É um trabalho ali de formiguinha, mas assim, você vai conquistando isso. Então, por exemplo, ontem eu recebi uma amiga que morou na rua da minha mãe, que tem uma empresa, que mora até no interior, foi no meu escritório. Aí eu falei pro meu marido, né, falei assim, ele falou, ela te conhece, né, de infância. Eu falei, então, mas ela só foi até mim pelo trabalho que eu faço nas redes sociais. Porque mesmo sendo de infância, quem não é visto não é lembrado. Então, acho bacana quando inicia ali uma marca ter esse primeiro processo, mas de fortalecer para não ficar uma coisa sempre dependente do dono, né? Então, acho que seria mais ou menos isso. A gente citou grandes marcas, né, Nubank, mas vamos pensar em marcas que têm aí 5, 10 anos no mercado, né, que são marcas medianas, vamos dizer assim, de médias para grande. Quando a gente coloca normalmente essas marcas medianas, o vendedor, quem vende, é a pessoa, né? Sim. O próprio dono da marca. Sim. Então, ele aparecer ajuda muito nisso. Por quê? Hoje, quantas marcas você segue na rede social e quantas pessoas você segue na rede social? Exatamente. É muito maior o número de pessoas. Às vezes, você segue aquela pessoa, você sabe que ela tem uma marca e você não segue a marca dela. É verdade, faz sentido. Então, esse é um movimento que acontece se a gente parar para analisar estrategicamente. É melhor você ter uma marca pessoal bem definida junto com a sua institucional. Mas a maioria das pessoas vão seguir você. Entendi. E hoje vocês atuam com qual segmento? Brand, o que mais? Hoje a gente tem 3 frentes dentro da RBA Company, que é o posicionamento, toda a parte comercial, venda, social selling, e a parte também de assessoria de eventos para marcas pessoais. Antigamente, quando eu comecei, eu atendia, que você viu aí, né, mais de 180 nichos diferentes atendidos. Nichos são nichos de mercado. Então, qualquer nicho que você já falar, Rafa, você já atendeu esse nicho? Cara, já atendi até coisas muito específicas, por exemplo, só costela, só umas coisas assim que a gente tinha que criar conteúdo para tudo. De 1 ano e meio para cá, a gente migrou para marca pessoal. Por quê? Puramente por métrica. Então, a gente observou que as métricas, quando eram marcas pessoais, e aí eu digo de pessoas autônomas, então, advogados, nutricionistas, médicos, elas trazem muito mais resultado do que a venda de um produto só. Entendi. Justamente por isso que a gente acabou de conversar. Então, hoje a gente atua nessas 3 frentes. Quando eu falo de posicionamento, a gente atua com uma consultoria de posicionamento. Hoje a gente tem um programa de aceleração de resultados que a gente foca bastante no perfil da pessoa e a gente trabalha 3 pilares principais, que é a identidade, né? Que não adianta a gente falar de posicionamento se a gente não se conhece. E quando a gente fala de posicionamento, existem muitas crenças, né? De o que os outros vão falar de mim, será que eu consigo? Eu não tenho jeito de falar,
eu não tenho conhecimento suficiente. Então, a gente precisa quebrar essas crenças. E aí eu digo, principalmente aí um público 35+, porque a gente não nasceu com o celular na mão. Então, pra gente não é algo tão autêntico, tão natural fazer. Então, tem esses bloqueios. Então, esse é o primeiro pilar que a gente trabalha. O segundo pilar é o posicionamento autêntico. Ali a gente vai ver narrativa, a gente vai ver identidade, a gente vai ver vestimenta, a gente vai ver comunicação, a gente vai ver relacionamento, a gente vai ver ambiência, a gente vai entender o contexto que ela está inserida, a gente vai entender quem é o público-alvo dela, quais são as dores que eles sentem, quais são os desejos. Então, a gente entra, de fato, nesse posicionamento. E, por último, vendas. Então, o que falta para você ter mais autoridade? Né? Falta um evento, falta você ter um podcast, falta você escrever um livro, falta você palestrar. O que engloba dentro desse posicionamento que a gente pode gerar ali, ser um canal de vendas, um canal de aquisição de clientes, de leads. E a gente trabalha muito da forma orgânica, assim, a gente trabalha muito a essência, a autonomia. Uhum. E aí eu sempre falo, né, que autenticidade não é ser quem você é, sempre na rede social. Por quê? Porque tem vezes que nem a gente gosta da gente mesmo, né? É verdade. Às vezes tem umas Não coisas que a gente fala, bem. Nossa, não acordei bem, Meu cabelo não tá legal. Exatamente. Então, a gente trabalha a autenticidade com intencionalidade. O que faz sentido você falar? Faz sentido pro teu público? Aí, uma pergunta que muitas pessoas me fazem. Mas eu falo mais da minha vida pessoal ou profissional? Porque quando eu posto foto com a minha filha, chove de gente. Quando eu vou falar algo do meu trabalho, ninguém responde. E aí, eu acredito numa teoria que é o que a gente aplica dentro da nossa metodologia, que a gente tem esses dois pilares, o pilar pessoal e o pilar profissional. Então, por que a gente não junta esses dois e oferece algo de interessante para quem está ouvindo a gente? Vou te dar um exemplo, por exemplo. Eu estava numa corrida, eu estava sem treinar, eu falei, vou fazer uma corrida de 5 quilômetros. E aí, no primeiro quilômetro, eu estava correndo super feliz, eu falei, cara, vai ser tranquila essa corrida, tá fácil. Aí, no segundo quilômetro, tá fácil ainda. No terceiro, eu falei, cara, não sei se eu vou conseguir. No quarto, eu falei, vou desistir, porque não tá dando pra mim. Eu não vou conseguir terminar essa corrida, já tava toda esbaforida. E aí, uma pessoa foi, me ajudou. Falei, bom, vou terminar. Terminei andando, mas terminei a corrida. E aí, o que eu fiz? Eu linkei tudo isso que eu vivi, a minha experiência, com o empreendedorismo. Então, quando você abre uma empresa, como que é? Você tá super empolgado, você fala, nossa, vai dar certo. Aí você não sabe o público, você fala, não, mas eu vou vender, eu vou dar um jeito, eu vou conseguir. Aí, conforme vai passando 1, 2, no terceiro ano, você já não sabe se você desiste, se você continua. Aí você vai, entra numa mentoria, outras pessoas começam a te ajudar, aí você fala, não, vai dar certo. Então, linkar esses dois temas, esses dois conteúdos, para mim é o que mais faz sentido. Porque a pessoa ela vai se interessar, porque ela vai querer saber da sua vida pessoal, e ao mesmo tempo você tá atingindo ali teu objetivo de se conectar com o teu público-alvo ali, com o seu lead, vamos dizer assim. Sim, e foi interessante essa parte que você entrou. Às vezes eu acho que também falta um pouco de conhecimento e clareza desse tipo de trabalho, principalmente que você faz. Porque quando a gente fala de marketing, que nem eu já linkei a uma agência de marketing, de postagens, as pessoas não entendem ainda. E quando se fala em identidade, imagina que é aquela paleta de cores, o tipo da linha, da letra, a fonte. Não tem essa dimensão disso, as pessoas ainda não têm essa consciência. Sim. Quem pensa em paleta de cores, em ter um feed bonito, tá falido em 2026. Porque não é isso que vai fazer você se conectar ou vender mais. Esquece, não é. Então, e tudo isso a sua metodologia trabalha, entrega? Sim, a gente entende, é bem individual, assim, não existe isso para todo mundo, não é assim que funciona. Então, por exemplo, eu tenho uma mentorada, a Vera de Portugal, que ela nem passou pelo pilar identidade, porque a gente entendeu que a visão dela estava muito tranquila. Agora, no pilar posicionamento e principalmente público-alvo, ela estava vendendo, por exemplo, um produto, ela estava se posicionando e vendendo um produto muito a quem ela poderia vender. Ela poderia vender num ticket talvez o triplo do que ela vendesse.
Só que o posicionamento dela não estava adequado na rede social. Então, a gente entendeu isso, tá reajustando o público, reajustando o posicionamento, e a gente vai fazer um evento para ela agora em setembro. Para ela se reposicionar mesmo e vender o que ela vende, né? A mentoria dela a um ticket diferente. Mas se ela não se posicionar, ela não vai conseguir vender num ticket diferente, entende? E os nossos clientes, eles entendem que eles precisam se posicionar, mas eles não sabem o como. E é nessa parte que a gente entra. Sim, exatamente. Porque eu participo de muitas mentorias e sempre o pessoal fala, precisa mudar o posicionamento, e fica aquilo na cabeça, tá, mas... Como que eu faço isso? O que é o posicionamento? É tipo um fundo bonito, uma roupa bonita, uma fala mais direta, então envolve tudo isso e as pessoas acabam se sentindo um pouco perdidas em relação a posicionamento. Sentem, e eu falo uma coisa que vai contra o que o mercado diz, que você tem que modelar alguém. Eu não acredito que você tem que modelar alguém, porque se você modelar alguém, arrisca, você vai querer ser outra pessoa e vai deixar de ser você. Então, por isso que o nosso primeiro pilar é a identidade, porque você tem que saber quem é você tem que saber a sua história. E é esse que vai ser o seu diferencial. É encontrar pontos da tua história que vão fazer sentido para conectar com o público. Porque quem vai se conectar com você é quem se inspira em você, de alguma forma. É quem entende que faz sentido eu estar perto da Pri porque a gente se conectou, porque eu quero me vestir como ela, porque eu quero chegar onde ela chegou, porque ela sabe coisas que eu ainda não sei. Porque a gente se conectou de alguma forma, entende? Então, funciona muito assim, para falar de posicionamento. Que nem eu sou uma pessoa muito direta, muito prática. Muito provavelmente, quem se conecta comigo também é direto e prático. Não é aquela pessoa mimimi, não é aquela pessoa que dá desculpa, que conta muita história. Por quê? Sabe que comigo não vai rolar, não vai dar certo. Sim. Então, se eu te der um plano de ação, você tem que executar até nosso próximo encontro. Porque se você não executar, você tá deixando de ganhar. Sim. Sabe? E aí eu falo isso, porque esse é a minha forma de fazer. E não dá pra gente agradar todo mundo. Ainda bem, né, que não dá. Porque a gente consegue separar de fato. E o que eu vejo na rede social hoje é as pessoas com medo de não agradar as outras pessoas. Deixando de ser elas por isso, sabe? E isso a gente trata um pouco de traumas, né? Traumas de infância, acaba envolvendo muitas outras coisas. Então, quando se fala em rede social, exposição, posicionamento, a gente acaba trabalhando tudo aquilo que foi um trauma um dia. E como que você lida com isso? Porque aí tem que ser as duas pontas. Tem que ser a disciplina, porque a pessoa precisa ser disciplinada para executar, ok? Porque a pessoa pode ter trauma nenhum, mas se não tiver execução... Exatamente. E como vocês trabalham isso nessas pessoas? Esse é um ponto que aparece muito, assim, né? Sim. É o que eu falei, né? Então, a gente precisa entender a causa raiz. Por que tá acontecendo aquilo? E quando a gente fala de travas, a gente trabalha muito com falta de confiança, né? Se a pessoa trava é porque ela não, em algum momento, ela escutou alguma coisa, ou ela viu alguma coisa, ou ela passou por alguma coisa que perdeu a confiança de fazer aquilo. Só que, na verdade, quando a gente fala de posicionamento, a gente precisa entender que vão vir vários fracassos. Os nossos fracassos, eles tornam o nosso posicionamento, entende? Quando eu gravei o meu primeiro vídeo, eu tinha uma mentorada, tenho uma mentorada, que ela, Rafa, para você é muito fácil. Você pega os seus stories e você fala como se você estivesse falando com uma pessoa normal, sabe? Se comunicando super bem. Eu não tenho isso. Eu voltei. Há uns 7 anos atrás, eu falei, eu quero que vocês assistam meus stories. Essa 7 anos atrás é você. Só que imagina se eu não tivesse começado. Imagina se eu tivesse parado. Eu não estaria boa, que nem você fala agora. Então, a gente tem que entender que a gente tem que passar por alguns fracassos e isso que vai tornar a gente... isso que vai melhorar o nosso posicionamento ou melhorar qualquer coisa que a gente vai fazer na nossa vida, né? Então, eu acredito nisso, assim. E fracassos que eu digo são momentos
momentos de decisão. Tá, não tá Sim. legal, mas eu vou continuar fazendo, né? Sim, aí, de fazer o que precisa ser feito, né? E aí você tem que ter muito claro qual que é o teu objetivo com aquilo. Porque se o objetivo, se o motivo, se o teu desejo for fraco, você não sustenta. Então, fazer para gerar mais autoridade, para quê? Para que eu quero uma autoridade? Cara, eu quero dar uma vida melhor para minha filha. Eu quero poder que ela estude num colégio bilíngue, eu quero poder tirar férias e ir para os Estados Unidos sem me preocupar com nada. Então, esse motivo é forte. Então, você se apega nesse motivo para fazer o que tem que ser feito. Porque fazer para gerar resultado, para gerar venda, para gerar autoridade é muito fraco e aí não se sustenta. Então, por isso que a gente entra bastante a fundo. Por que você quer fazer isso? Porque senão as pessoas desistem no meio do caminho e perdem a oportunidade de ter um resultado incrível. Exatamente. Assim, um ponto que até eu falo para as pessoas, mas eu falo assim de motivação mesmo, né? Porque todo mundo olha eu fazendo podcast e tem pessoas que até falam, nossa, mas você tá na contabilidade, você tinha que estar na comunicação. E eu falo, olha, se eu mostrar minha análise de perfil, eu sou tudo menos comunicadora. E as pessoas confundem um pouco a questão de falar bem, de ter uma dicção boa em ser comunicadora. Uhum. E eu não sou, porque eu sempre fui analítica, a minha profissão fez eu ser analítica. Sim. Então, só que eu sou executora. O que eu preciso fazer para chegar aonde eu quero chegar? Uhum. Falar? Me comunicar? Então eu vou fazer. É essa questão que as pessoas precisam entender. Chega num patamar de negócios na vida, eu preciso falar, eu preciso me expor, porque eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, então eu vou fazer o que eu preciso. Uhum. Mesmo que aquilo não seja algo assim Confortável. tão confortável, exatamente. Normalmente não é confortável. Pra Não. gente mudar o nível que a gente quer, não é confortável. Quem falaria que você, contadora, teria um podcast? Então você tá furando a bolha do teu mercado, Sim. sabe? São poucas pessoas que sobem a régua dessa forma. E são poucas pessoas que se desafiam. Por quê? Porque existe medo de frustração. E se não der certo? E se eu fizer 1, 2, 3 episódios e desistir? Então, existe muitas coisas que passam na nossa cabeça. E para isso é muito bom, a gente entra no identidade de novo, porque eu trabalhei muitos anos com essa parte de programação neurolinguística, de coaching, de comportamentos, autodesenvolvimento. Então, eu consigo entender um pouco e não desbloquear, mas fazer a pessoa entender o real motivo daquilo, sabe? Entendi. Porque senão não faz sentido você contratar qualquer agência de marketing. E é um trabalho mesmo que você está dizendo muito 360, né? Porque é pegar ali de ponta a ponta, de enxergar a trava, as crenças, falar qual é o seu motivo, aonde você quer chegar, fazer a pessoa enxergar e conseguir fazer um trabalho de aceleração. Sim, esse é o objetivo. Não dá pra gente acelerar o que a pessoa não entende que tá travando ainda, sabe? Legal. Gente, antes da gente seguir aqui, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, apoiadores. Temos aqui a Doce Amor Festas com esses salgados aqui maravilhosos. E muito obrigada por acreditar no nosso projeto, proporcionar esse café especial para os convidados. Você que precisa de um evento corporativo, um café, contate a Doce Amor Festas, que vocês não vão se arrepender. Temos a Vértice EC, que é uma empresa aqui no estado de São Paulo, que atende a nível Brasil, de regularização de áreas de imóveis. Então, você que é uma construtora, uma incorporadora, contate-se essa empresa com excelência. Temos a FTP Contábil, que é uma contabilidade, você que precisa de redução de impostos, estratégia, clareza para o seu negócio, tem a FTP. E aí, Imprimindo Ideias, que temos nossas canecas aí personalizadas. Muito obrigada aí por acreditarem também nesse projeto. Rafa, vamos lá então. Você disse para mim, né, eu vi que você já morou fora do país. O que isso te trouxe de experiência? Você não sabia falar inglês, não tinha dinheiro. Como que foi isso? Em 2017, eu me mudei para os Estados Unidos. É recente, não é tanto. Tinha 27 anos.
e com o objetivo de aprender inglês, de entender a cultura, de trazer novos conhecimentos. E quando você muda de país, parece que em um ano você vive 10 anos da sua vida, assim. É mesmo? Porque é tudo muito novo, você precisa se adaptar. Então, eu acredito que tudo isso fez acelerar muito também todo esse processo de autoconhecimento também, muitas coisas assim. E foi muito boa essa experiência, eu recomendo para todo mundo, assim, que puder fazer um intercâmbio de 6 meses, de um ano, porque você volta outra pessoa, e parece que você não se encaixa mais no lugar que você É mesmo? tava. Foi, Que legal. pelo menos foi assim para mim, assim, mas foi incrível, uma experiência incrível. E lá também eu pude conhecer, né, eu não trabalhava com marketing ainda, mas eu pude conhecer dentro da Apple, do Facebook, do Google. Então, eu estava muito perto ali dentro do Vale do Silício. E são empresas gigantescas, fantásticas, assim, que a gente consegue observar, assim, a grandiosidade mundial que elas têm. Eu sempre falo, né? Eu já viajei para fora do país e eu falo que, nossa, atravessar, assim, fronteiras é muito além de só o físico, né? Para a mente, é uma expansão. Quando você conhece outras culturas, o impacto que gera de mentalidade, de negócios é muito grandioso. Né? Você abre os horizontes, assim, você fala, caramba, olha como eles fazem aqui. Aí parece que você tem que se adaptar ali, né? E eu voltei achando que eu tava nos Estados Unidos. Aí eu voltei, a minha irmã, vai deixar a carteira no aeroporto, tá maluca? Aí eu, aqui não pode fazer isso? E foi muito engraçado, porque quando eu cheguei lá, eu tive várias reações das pessoas. Mas o que você tá fazendo? Aí eu, gente, como assim o que eu tô fazendo? É assim que se faz. E aí você muda tudo. Aí quando você volta pra cá, você fala, nossa, não posso mais fazer desse jeito. Aqui a cultura é diferente. Então, é bem, bem legal, assim. E você tem, assim, algum case de sucesso, alguma coisa que você consiga compartilhar com a nossa audiência? Eu sempre falo, né? Quando eu comecei no marketing digital, foi um caos. É mesmo? Foi um caos, porque veio a pandemia, eu tinha acabado de ser mandada embora, porque tudo estava fechando, e aí todo mundo, Rafa, mas por que você não vai no marketing? Você é comunicativa, você é criativa, você sabe fazer as coisas, mexe com a internet, já tem eu já tinha aberto várias marcas, assim, e vendido várias marcas, desafios de emagrecimento, então eu já entendia tudo. Eu falei, bom, vou seguir. E aí, o que aconteceu? Veio a pandemia e eu só tinha o ramo alimentício. Então, meu primeiro case de sucesso, e quando eu fechei essa mentoria que eu fiz, né, para aprender o que era social media, que ninguém falava sobre isso, ninguém nem sabia o que estava acontecendo dentro do marketing. Eu fiz essa mentoria e como eu era PJ, o que aconteceu? Tinha 7 dias para eles devolverem meu dinheiro. Aí eu falei, é o tempo que eu tenho para conseguir um cliente. Se eu não conseguir, eu vou pedir meu dinheiro de volta, porque eu não tenho seguro-desemprego, eu não tenho nada, e depois eu vou ver o que eu faço, se eu volto para os Estados Unidos, enfim. E aí, em 5 dias, eu consegui o meu primeiro cliente, que ficou comigo por 5 anos. Então, eu sempre falo que meu primeiro case de sucesso é esse meu cliente, que ele confiou, né, em mim. E 5 anos, e ficou muitos anos comigo. Ele é uma rede é uma casa de carnes da Praia Grande. Eles não apareciam de jeito nenhum. Eles têm 3 unidades, têm mais de 36 anos no mercado. E a gente fez uma ação com eles que não existiam, que eram os kits. Então, a gente começou a entender a audiência, que é o melhor jeito de você construir um produto ou um serviço é escutar a sua audiência. Então, a gente foi escutando essa audiência e colocando novos produtos ali onde não existiam. E esses produtos representam até hoje para eles 70% do faturamento das lojas. Uau! Né? E agora a gente teve um case de sucesso também na Copa, que a gente fez o planejamento de conteúdo da Bruna Biancardi. Uau, que incrível! Muito bom, muito bom. E me fala uma coisa, qual que é esse conceito de autenticidade lucrativa que você fala? A nossa metodologia e conceito de autenticidade lucrativa é justamente isso. É entender que para a gente se posicionar, a gente tem que ser autêntico, com intencionalidade. Não adianta a gente querer fingir ser uma pessoa, modelar alguém, porque isso não conecta, não sustenta. Eu falo que é igual Big Brother.
né? Você não consegue sustentar por de um jeito. Chega de um jeito, e se você não for quem você é, a máscara cai e as pessoas percebem. E na internet, hoje não mais, mas uns 2 anos anteriores, tinha muito charlatão, né? Sim. Assim, de querer ser uma pessoa, mostrar ser alguém e verdadeiramente não ser aquela pessoa. Então, o autenticidade vai muito para isso, sabe? Mostre realmente quem você é, mostre realmente seus resultados, mostre realmente com quem você anda, né? Fale a verdade nesse sentido, com intencionalidade e lucrativo, porque no final a gente tem que colocar dinheiro no bolso. Então, não é só mostrar o nosso rosto, é ser um canal de aquisição e realmente ter uma venda através daquele conteúdo orgânico, daquela criação de conteúdo de stories, de feed, de estratégia, tudo por trás. Porque é o nosso tempo e a gente sabe que colocar isso dentro da nossa rotina, para as pessoas ainda é muito complicado, né? Caramba, eu vou colocar produção de conteúdo na minha rotina, mas a tua rotina é uma criação de conteúdo. Sim. O que você está fazendo já é um conteúdo. Então, e ele precisa trazer receita para você, para sua empresa. E, assim, para quem ainda não tem, por exemplo, uma empresa igual a sua contratada para atuar nas redes sociais, o que você daria de dica? Ah, ok, não tem condições, ou como a gente falou, tem muita gente que fica meio assim de contratar. O que elas podem fazer já para gerar um resultado imediato? Primeira coisa que elas precisam ter clareza é de quem elas são. Elas precisam saber quem elas vão atender, porque se você falar com todo mundo, você não fala com ninguém. E parece ser algo simples, né? Mas não é. Porque se você não tem clareza do que você vende e para quem você vende, você não consegue se comunicar com ninguém. E às vezes, o que acontece? Tem pessoas que são muito técnicas e elas querem colocar essa tecnez, vamos dizer assim, no conteúdo. Só que aí acaba não sendo claro para o teu público, ele não compra de você porque ele não está entendendo o que você vende. E aí ele vai comprar do fulano. Então, ter essa clareza do que você vende, para quem você vende, é o primeiro passo, assim, principal para você começar. E falar de uma forma simples, como se você estivesse explicando para uma criança de 7 anos. O que você faz? Porque se a criança de 7 anos está entendendo, você está conseguindo se comunicar bem. Se ela não entender, tem algum ruído na tua comunicação que você não vai conseguir passar para a pessoa o que você vende. Então, não adianta eu ter um perfil lindo e as pessoas entrarem e não saberem o que eu vendo. Entende? Sim. E fala um pouco das suas redes sociais, como que as pessoas podem fazer para te encontrar, o que elas podem fazer para iniciar com você, como que é o seu trabalho. Legal. O meu Instagram é Rafa Andrade MKT. A gente vai ter um evento agora, até convido as pessoas para quem... Que legal! Para quem tiver interesse, pode me mandar no direct. A gente não abriu as vagas, a gente não está falando desse evento, porque vai ser algo bem exclusivo. Mas é um evento que vai acontecer dia 25 de agosto, agora em Alphaville, que se chama Autenticidade Lucrativa, óbvio, e a gente vai falar dos 3 pilares da nossa mentoria, que é identidade, posicionamento e vendas. Então, quem tiver interesse, chama no direct, porque os ingressos não estão à venda, mas eu vou fazer algo especial para vocês. Que legal! E quem tiver interesse também em saber mais, Rafa, legal, entendi, gostei, preciso me posicionar, pode chamar a gente que a gente entra em contato, a gente faz, a gente analisa bastante qual é o seu momento, qual que é o seu perfil, se faz sentido, te indica o que é melhor. Então, a gente sempre gosta de entender bem a pessoa para ser algo consultivo, independente se ela fechar comigo ou não, né? Que ela consiga agregar alguma coisa no marketing dela, na vida dela. A gente sempre trabalha dessa forma. Ai, que legal. E suas redes sociais? Rafa Andrade MKT. E da empresa? RBA Company. E você fala mais na sua pessoal na do que minha pessoal. Tá, legal. E tem só mentoria ou tem alguma consultoria à parte? A gente tem as consultorias exclusivas de evento, então, eu preciso fazer um evento ou eu quero fazer um evento, eu entendi que eu estou nesse momento. A gente faz a parte de assessoria e aí ela tem 3 partes, onde a gente consegue somente assessorar falando o que você tem que fazer, ou a gente faz tudo por você, ou a gente faz tudo por você com os nossos fornecedores. Você não precisa se preocupar com nada. Que legal! A gente tem a consultoria comercial, então a gente entende como que está o comercial da tua empresa, como que a gente está recebendo esses leads, a gente ensina
a fazer toda a parte de social selling, por exemplo, dentro da rede social, através dos conteúdos, como que a pessoa do seu comercial vai abordar. Então, tem todo um dashboard exclusivo para isso. E o posicionamento seria parte da consultoria também, né? Do programa de aceleração de resultados. Ai, que legal, amei. Ai, que bom, que bom. Está super convidado para o evento, inclusive. Eu quero ir. E quando se fala em posicionamento, assim, eu ouço falar muito assim, legal, entendi, preciso valorizar a entrega, preciso de um público com um ticket um pouco maior. Mas se eu postar ali toda a minha realidade, não reflete numa vida de alto padrão. Como que é para essas pessoas? Porque, assim, a verdade precisa se sustentar. Então, não vou conseguir postar no restaurante chique, em coisa chique, para atrair um público high ticket. Dá para trabalhar isso, comunicar para um público maior e não ser rico, no caso? Entendi a sua pergunta. Eu acho complicado, tá? Porque você não vai conseguir sustentar algo que você não é. Então, muito provavelmente, você não está no nível de atender um público high ticket. Porque talvez o que o público high ticket quer, você não consegue oferecer agora. Porque talvez você não tenha passado esses resultados e essas experiências. Entendi. Então, vale a pena reanalisar o que você vende e por que você vende para quem. Essa pessoa que você está vendendo, ela deseja ter os resultados que você tem? Porque se ela não desejar, se o resultado dela for maior, muito provavelmente ela não vai querer te contratar, porque ela não vai ver valor no que você entrega. Entendi. Entende? Então, eu reanalisaria novamente para ver se está coerente, está condizente o que você está entregando com o público que a pessoa quer atingir, entendeu? Essa parte é muito importante, né? Porque senão não comunica e você não consegue atingir ali o objetivo, o fim. E também é importante porque, assim, as pessoas, às vezes, elas se preocupam tanto em atender um público high ticket, mas é que nem o próprio João Adib, que eu estava comentando, falou. Ele atinge os pequenos e médios empresários, que no Brasil... Exato. É um público gigantesco, então ele consegue comunicar para essas pessoas. Exato. Então, às vezes, a pessoa fica tão preocupada em um ticket muito alto e esquece que o Brasil é muito rico para atender todos os públicos. Exato. Então, depende muito do que você vende, para quem você vende e a sua forma de se comunicar. Assim, eu não acredito que o dinheiro está só no high ticket. Muito pelo contrário. O público maior comprador é o outro público, então... Sim. Depende. Mas mostrar algo que você não faz de fato, para mim, não faz muito sentido. E nas suas redes sociais, você também fala, como a gente comentou aqui, que tem que ter o profissional, o pessoal. Então, tem fotos da sua filhinha, do seu casamento. E como que é conciliar a vida de empresária, mãe, esposa? Como que é isso para você? Não dá, né? Vamos ser honestos aqui, né? Sou muito verdadeira, muito honesta. Não dá. Algum prato vai estar girando meio torto, entendeu? Sim. Quem fala que consegue, é tudo lindo, né? Eu falo parabéns. Eu realmente... mas, graças a Deus, eu tenho um parceiraço do meu lado que para essas minhas, né, eu tô direto em São Paulo, direto em evento, então a gente consegue ir bem, assim, sabe? Porque se fosse 100% só eu, as mães solteiras, eu tiro meu chapéu, né? Bato palma, porque seria bem mais complicado. Mas, o que eu tento fazer e faço, quando eu estou com a minha filha, com o meu marido, eu estou 100% ali. Quando eu estou aqui, eu estou 100% aqui. Eu não estou pensando na minha filha, eu não estou pensando em outra coisa. Eu estou focada no que eu estou fazendo. Então, isso me ajuda a não ter aquele peso, né? Que muitas mães têm de, caramba, eu estou deixando de lado outras coisas. Então, eu trabalho bem dessa forma. Eu acho que assim, a presença ela é fundamental, né? É muito mais valioso que o tempo. Então, a gente se preocupa tanto em ter tanto tempo, mas quando tem um tempo não está presente, né? Então, principalmente para quem tem uma vida corrida, quem, sabe, tá em outro momento
esteja presente. Se for 5 minutos, esteja presente 5 minutos. Que vai fazer olhar nos olhos por 5 minutos. Exatamente, exatamente. É como eu tento trabalhar, porque senão a gente fica pensando muitas coisas, né? Mulheres pensam muitas coisas, então eu me dedico 100% aonde eu tô, eu me coloco à disposição para isso, sabe? Legal. E não sei se você sabe, mas aqui nós temos um quadro fixo chamado Por Trás da Porta. E antes da gente iniciar, eu quero novamente agradecer aqui os nossos patrocinadores, Doce Amor Festas, FTP Contábil, Vértice AEC e Imprimindo Ideias. Vamos lá? Bora! Rafa, qual que foi o momento mais desafiador da sua trajetória que quase ninguém viu? Muitas vezes me fazem essa pergunta e para mim é bem complicado responder. Mas um dos momentos mais desafiadores, eu acredito que tenha sido quando eu engravidei mesmo. Porque eu achava que eu ia ter minha filha e no dia seguinte eu ia voltar para o escritório como se nada tivesse acontecido. Eu tinha essa ilusão, essa era a verdade. E não foi bem assim que aconteceu. Então eu tive que me cercar de pessoas que eu confiava para que a minha empresa pudesse continuar rodando sem eu estar 100% presente ali. E por muitas vezes eu fui com ela pequena, mas eu precisava ter essa segurança. Então foi um momento desafiador assim para mim. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Mas eu acho que a mentalidade de quando você vira mãe, você muda completamente. E eu não tinha acessado essa Rafa ainda. E aí eu fui descobrindo e aprendendo tudo ali. A ser mãe, a administrar meu negócio, a estar um pouco afastada por cuidar da minha filha. Então, foi isso. E qual foi a maior renúncia que a maternidade trouxe para sua carreira? Olha, a maternidade nunca me fez renunciar a nada da minha carreira. Eu sempre tive muito claro onde eu quero chegar, o que eu vou fazer para isso. Eu não coloco a minha filha como um empecilho ou algo que eu não vá chegar no meu objetivo por conta disso. Sim. E muito pelo contrário. Muito pelo contrário, eu acredito que me dá mais força, me dá mais gás, me dá mais vontade de vencer, porque agora não é só por mim, né? Sim. E se você abrir a porta do seu negócio daqui 3 anos, o que você quer encontrar lá? Eu quero encontrar muitas pessoas transformadas, não só os meus clientes, mas os próprios colaboradores, transformadas para uma vida muito melhor, para um posicionamento melhor, com resultados melhores, com pessoas melhores. Eu não quero estar em Santos, eu quero estar aqui, quero estar em Alphaville. E eu quero encontrar leveza. De que tudo que eu fiz foi autêntico, foi verdadeiro. Isso. E quem que é a Rafa que poucos veem por trás da marca? Falei um pouco no começo, né? Eu sou uma pessoa que eu não deixo... Eu até deixo a peteca cair por um dia. Eu me permito sofrer por um dia. Às vezes as coisas não andam bem. Às vezes você leva um tombo e eu falo, caraca, foi pesado esse. E aí um dia eu fico mal, assim. No outro dia eu levanto, eu olho no espelho e falo, cara, eu sei onde eu quero ir e eu sei que só depende de mim. Morar nos Estados Unidos me ensinou isso. Me ensinou que tudo que eu conseguir, tudo que eu quiser na minha vida, eu vou conseguir porque só depende de mim. Que incrível. Foi incrível, viu, o episódio. Agradeço. Vocês que assistiram, gostaram, curte, compartilha, deixa o seu like. Não se esqueça de inscrever no canal. Siga a Rafa Andrade nas redes sociais. Tem muito conteúdo legal. Você que está iniciando aí nas redes sociais, que precisa de um posicionamento, precisa entender sobre identidade, então não perca esses conteúdos preciosos. Rafa, muito obrigada, viu? Foi uma honra ter você aqui com a gente. Obrigada, Pri, pelo convite. Amei nosso bate-papo, amei conhecer um pouquinho mais de você, daqui. Parabéns, acho que vai ser só sucesso para você. Obrigada. Até mais, gente.